Bom dia, sejam todos e todas bem-vindos. O webinar, né, ela faz parte de duas disciplinas, que é a disciplina de seminários e pesquisa em agroecologia e desenvolvimento rural do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural da UFSCar, e também da disciplina de agroecologia do bacharelado em agroecologia da UFSCar. Nós temos hoje o prazer de estar recebendo a professora Maria Rita Marques de Oliveira, da Unesp de Botucatu, e a Beatriz Stamato, também da Unesp de Botucatu, e do Instituto Giramundo, e a gente já tem, né, tido alguns contatos há alguns anos, né, e interrompidos um pouco pela pandemia, mas o convite foi feito para que elas pudessem apresentar a Rede Latino-Americana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que é a Rede LASAN, e o SIG Articulação Sudeste, do qual nós, alguns docentes e discentes do PPJDR já fazemos parte, e a gente considera extremamente importante que a agroecologia participe, né, da rede e do SIG. Então, muito obrigada já começo agradecendo às duas professoras, né, pela presença e disponibilidade, e deixo aqui aberto para vocês, fiquem à vontade. Começo agradecendo, muito obrigada, Anastácia, e nós ficamos, assim, muito felizes com o interesse da UFSCar de fazer parte dessa articulação. Eu vou contar, fazer um histórico de contextualização, de onde surge a Rede LASAN e o que é o SIG, né, Articulação Sudeste, e depois a Bia que fala com mais propriedade sobre a questão da agroecologia. A Bia, então, faz essa costura com a agroecologia. Tá? Eu vou projetar a minha tela, que eu acho que fica melhor. Bom, então, essa é uma figura, inclusive, do site da Rede LASAN, que vocês podem entrar a partir do Nutrisan, que é o Centro de Ciência, Tecnologia, Soberania e Segurança Alimentar, aqui no estado de São Paulo, na Unesp, né, que eu coordeno o Intersan. E que envolve, eu vou contar um pouquinho rapidamente, muitos pesquisadores, inclusive de diferentes unidades da Unesp. Então, aqui, o Intersan, ele tem o GISAM, que é um grupo integrador do ensino, pesquisa e extensão da Unesp, são 42 pesquisadores de 17 unidades da Unesp, a maioria das pessoas que trabalham segurança alimentar e nutricional na Unesp está nesse grupo e participa de outro projeto, orienta bolsistas e está sempre colaborando com as iniciativas do Intersan. E a gente tem também, sob a nossa tutela, a Rede SANS, que é uma rede de defesa e promoção da alimentação saudável, adequada e solidária, e que ela surgiu em 2010 como uma articulação do poder público, sociedade civil e academia. Na verdade, ela é bem mais da sociedade civil articulando com a academia e o poder público, né? A gente também faz parte do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, eu represento o Brasil nesse conselho, e nós temos uma rede de pesquisadores da CPLP. A gente tem aí algumas outras parcerias com universidades, e a nossa articulação é com o Ministério da Ciência, que nos promove financeiramente, é o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem a plataforma Nutrisan, e eu vou contar um pouquinho para vocês, que eu acho que é de interesse, o que seja a Projeção. Então, a gente está aqui envolvido em quase todas as unidades da Unesp. A Rede SANS, ela tem ela conversa diretamente com as comissões regionais de segurança alimentar e nutricional, tem uma
uma cadeira permanente no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, e a gente se envolve muito diretamente com a política pública de segurança alimentar e nutricional do Estado de São Paulo. A Rede Laçan, que é o objeto nosso, eu vou contar um pouquinho para vocês como ela surgiu, e o mecanismo das universidades da CPLP. Então, a Unasul, ela surge em 2008, um pouco depois da CPLP, muito protagonizada pelo governo brasileiro, pelo governo do presidente Lula, e em 2012, a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, né, que está dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, em 2012, eles trabalham junto com todos os ministérios de Ciência e Tecnologia da América do Sul para criar esse programa, um programa que trabalha em estratégias socioeducativas e sociotecnológicas para a soberania e segurança alimentar e nutricional. Dentro dessa estratégia surge a proposta da Rede Unasul, de ensino, pesquisa e extensão. Então, o Conselho dos Ministros de Ciência e Tecnologia, né, de todos os países da América do Sul, eles tinham esse programa tinha um comitê diretivo brasileiro, que tinha uma coordenação executiva, e a secretaria executiva era do Brasil, né, e tinha um comitê técnico-científico, que tinha uma direção técnica científica, e eu ocupei o papel dessa direção técnica científica, e ele previa grupos de trabalho, e era, então, a nossa rede Unasul, Rede San Unasul. O programa tinha um estatuto de promoção da soberania alimentar, de trabalhar ensino, pesquisa e extensão, de reduzir a vulnerabilidade social e alimentar, de desenvolver a agricultura familiar e campesina, de valorização de conhecimentos ancestrais e preservação da biodiversidade. Nós fizemos muitos seminários em diferentes países da América do Sul, e chegamos a escrever a fase 2 do projeto, que deveria ter início em 2016. Chegamos a fazer um curso de segurança alimentar e nutricional em dupla titulação com o Equador, tínhamos informativos bimestrais de todas essas ações. Foi um tempo, assim, muito importante de articulação da academia com esse comitê executivo, que era um representante de cada ministério de ciência e tecnologia, e havia uma indicação de cada país, inclusive eu esqueci de falar, de um pesquisador que era indicado pelo governo, mas também um pesquisador indicado pelos pares. A gente, em 2015, fez um fórum da rede. Em 2018, o governo brasileiro proibiu o uso do nome Rede San Unasul. Ele continuou investindo algum recurso nessas iniciativas, mas o site saiu do ar e a gente mudou para a Rede Laçan. Então, essa é a origem da Rede Laçan. A Rede Laçan, ela surgiu no contexto de um programa da Unasul, que em 2018 o governo Temer desativou, e como, apesar de ser uma rede de pesquisadores e guardar a sua autonomia, para continuar obtendo recurso, apoio do governo federal, a gente não deveria mais usar o nome Unasul. Inclusive, essa primeira chamada, que aconteceu em 2013, né, de projetos do Ministério de Ciência e Tecnologia, ela tinha projetos da Unasul e da África,
Eram 24 projetos, sempre de brasileiros com países da América do Sul, eram apenas 4 africanos. A gente teve um trabalho muito intenso nessa época, né, porque teve esse financiamento do governo. Então, a Unesp, eu como diretora técnica do programa, a Unesp recebeu recurso para fazer articulação nos países da América do Sul. Então, a gente teve muitas visitas técnicas e de fomento mesmo da rede, né? Aqui a gente tem como a rede começou e como a rede acabou, então vejam que a Unesp acabou criando muitas parcerias, a gente não sabe exatamente que tamanho que essa rede tomou, porque todos os projetos tinham parceiros, né, mas a Unesp fortaleceu muito as relações na América do Sul por conta desse projeto. Nessa articulação surgiu o Intersan, como um centro. Inclusive, o Intersan, ele surge como um centro financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e no programa original da Unasul se previa um centro da América do Sul, e os países acharam que não, que cada país deveria pensar na sua iniciativa, e aí esse recurso veio aqui para a Unesp, e a gente, então, tem o Intersan e que conversa com todas essas unidades da Unesp, né? Como eu falei para vocês, a gente tem 17 unidades, 42 pesquisadores, e a gente trabalha formação, tecnologia social e gestão pública. Aqui é o site nosso, né, e os nossos pesquisadores, aqui são os projetos que a gente tem em andamento, a Rede Sans, a tecnologia social, a wiki do Intersan, que vocês podem visitar, que tudo que a gente faz está nessa wiki, e a gente também, então, trabalha com o mecanismo das universidades, com essa unidade Nutrição, e principalmente o grupo de interesse especial da obesidade e a rede LACAN, né, como eu comentei com vocês, surgiu nesse contexto do programa, depois ficou uma rede, desde 2015, né, já no começo de 2015, a interlocução com os pontos focais de governo ela foi perdida, a gente continuou como rede Unasul, mais por vontade dos pesquisadores, de forma um pouco mais autônoma, conversando com o governo brasileiro, inclusive nessa época, o Brasil dizia que não era mais, o Brasil não estava mais fazendo com a Unasul, o Brasil estava fazendo para a Unasul, né? E acabou também que criou outros centros, não só o Intersan aqui no Sudeste, a iniciativa do Brasil foi cada vez mais se voltando para o Brasil, né, e a gente, então, passou a ser um centro o maior, o que recebeu mais recursos aqui no Sudeste, mas a gente tem na Universidade Federal de Pernambuco, na UNILA, na Universidade Federal de Goiás e no INPA, outros centros dentro dessa lógica da rede Unasul, que passou a ser, então, a rede LACAN. E cada um desses centros é articulador de uma região. Então, nós, Intersan, articulamos o Sudeste, por isso, Rede LACAN, articulação Sudeste, né? O governo brasileiro lançou um outro edital, agora, nessa transição de Unasul para LACAN, né? Então, quando o governo brasileiro lançou o edital, ainda o título do edital era Unasul, mas quando nós fizemos a primeira reunião de calibração dos projetos financiados pelo governo brasileiro em 2018, para poder fazer o evento, e com o recurso do governo brasileiro, a gente teve que mudar o nome da rede para Rede LACAN. Então, aqui, o que a gente tem, né? A gente tem os 5 centros, a gente tem que já foram concluídos ou
alguns pediram prorrogação, esses projetos que começaram em 2018, foram financiados pelo governo brasileiro numa segunda chamada, ainda intitulada Unasul, 89 projetos. Desses 89 projetos, 20 estão aqui no Sudeste, e a gente busca fazer essa articulação a partir do grupo de interesse especial da articulação Sudeste. A Nutrisan, que é essa plataforma que proporciona esse conceito de grupo de interesse especial, mas que também proporciona tecnologia da Rede Nacional de Pesquisa, ela tem, então, unidades Nutrisan em cada um dos centros. Nós temos uma unidade Nutrisan e a gente tem esse grupo de interesse especial que é de articulação da região Sudeste, mas tem outros grupos de interesse especial. Por exemplo, esse aqui é o nosso grupo de interesse especial da região Sudeste. Então, aqui a gente faz uma reunião por mês e traz convidados, às vezes até dentro desses próprios projetos. Um dos propósitos é divulgar os projetos, né, e essas pessoas dessa articulação, mas também trazer convidados de fora. Aqui a gente tem uma convidada da Argentina, tentando lembrar o nome dela, mas a Sara Castillo, que também é bastante conhecida, né, aqui na América do Sul, e outros convidados, e às vezes notícias. Então, no site do Intersan, vocês podem acessar a Rede Laçã, Articulação Sudeste, e o que a gente tem trabalhado em parceria aqui com esses projetos, mas não só. Por exemplo, a UFSCar, ela ingressou depois, a UFSCar não recebeu o recurso do projeto, e tem ampliado bastante. Por exemplo, também a Universidade Federal de Viçosa, pesquisadores que não estão diretamente, não receberam recurso de projetos, e outros têm participado dessa articulação Sudeste. O primeiro grupo de interesse especial dentro da Rede Laçã foi o SIG Obesidade. A gente tem trabalhado bastante publicações, por exemplo, aqui uma publicação que a gente fez nessa revista da FAO, né, e pesquisas de intercâmbio. A questão da obesidade a gente tem trabalhado bastante. Uma outra questão é a formação, uma preocupação que a gente tem. Esse curso de extensão online em segurança alimentar e nutricional para a graduação surgiu como uma ideia dentro da própria Rede Laçã Articulação Sudeste. Ele está em andamento agora. Está bem interessante. A gente recebeu 638 interessados, mas eu não sei se por problema de acesso ou de comunicação, a gente está com 400 e pouco que de fato ingressou na plataforma e está trabalhando. Está sendo bastante interessante. Na terça-feira a gente faz uma live com todo mundo pelo YouTube. Na quinta-feira, os alunos de pós-graduação, nós temos 6 salas de meeting que são abertas para debater o que aconteceu na terça-feira e desenvolver alguma tarefa no Classroom. Nós temos alunos de Moçambique, alunos de Guiné-Bissau, de Portugal, da Argentina, da Colômbia, do Chile e do Brasil, de diversas regiões. Então, está sendo muito rico essa discussão com os alunos. Dentro da Rede Laçã, eu vou falar para vocês o que a gente tem de trabalhos com outras universidades, mas existem outras trocas, né, principalmente relativa a outros centros e até projetos que estão dentro da Laçã Sudeste que a gente não conhece. Então, aqui eu vou trazer para vocês o que é que a gente tem de parceria Intersan, né? A gente tem na Argentina, com a Universidade de Córdoba,
nós temos publicações com eles, intercâmbio de alunos, né? O nosso aluno já foi para lá, a gente está recebendo agora uma professora de lá que vem para cá fazer o doutorado. Com o Chile, nós temos 2 universidades que a gente tem parceria, a Universidade do Desenvolvimento e a Universidade de Biobío. Nós estamos com troca de alunos também, com orientação de aluno nosso, alunos que têm vindo, professores que têm vindo fazer o doutorado aqui, e pesquisas em andamento. Com a Bolívia, a gente tem uma parceria com a Compass, o professor Fred Delgado, que, na verdade, ele já não está mais vinculado à universidade, mas a gente continua em parceria com ele. A parceria que nós tínhamos na época que ele estava ligado à universidade era em Cochabamba. No Brasil, a gente tem parceria, né, o nosso centro, mas nós temos parceria com os outros todos os centros. No Equador, a gente tem parceria com a Universidade Técnica de Loja, mas também eu esqueci de colocar aqui com a Universidade de Cuenca, tem um programa de mestrado que a gente tem uma disciplina lá. Na Colômbia, a Universidade de Hamilton e a Universidade de Antioquia. Na Universidade de Antioquia, a gente tem trabalhado muito processos de formação e parcerias bem ativos. Tem uma unidade dentro da Faculdade de Nutrição, uma unidade de política pública, que a gente tem trabalhado bastante com eles. E o Ministério, agora, mais para finalizar, eu não estou controlando meu tempo aqui, mas acho que está dentro ainda, o Ministério da Ciência e Tecnologia está investindo nessa plataforma, a Plagesan, que eu acho muito interessante vocês saberem que ela está em discussão e que ela vai ser lançada, eu acho que julho, agosto. Então, é uma plataforma de gestão de conhecimento. Isso é um protótipo que eu vou mostrar, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia tem um comitê assessor para a questão de segurança alimentar e nutricional. Eu faço parte desse comitê, a Gabriela lá da URGS, no Sul, faz parte, a Semiramis na Universidade, na Unifesp, o Flávio lá na Federal do Pará, e a gente com nossos pesquisadores, com os nossos grupos de trabalho, estamos assessorando o desenvolvimento dessa plataforma. Então, essa plataforma, ela vai ter um ambiente para que os projetos sejam cadastrados, podem ser cadastrados qualquer projeto, mas os projetos que forem financiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia estarão expostos aqui, né? Então, esses projetos, eles devem ser cadastrados como o que é esse projeto, que produto ele gerou, e disponibilizar para as pessoas, né? Ele tem um outro espaço que é chamado de comunidade. Essas comunidades, elas são comunidades científicas organizadas a partir de um coordenador e um tema, normalmente vinculado a esses projetos do Ministério, mas não só. Então, digamos que aqui se queira uma comunidade dos pesquisadores de agroecologia. Aqui é possível interagir, é possível ter banco de informações, de indicadores, de trabalhos, é possível divulgar vídeos, trabalhar junto, né? Vocês vão ver que tem um outro espaço aí de ferramentas, de estatística, de construção de rede. Então, é um espaço de cooperação nessa comunidade. Então, é um espaço que visa um pouco de divulgação do que se faz, mas também de cocriação.
tem uma outra tela, uma outra entrada que é para experiências, e nesse caso aqui as experiências, elas não são apenas da academia, busca-se valorizar muito as experiências da sociedade civil. Esse espaço que eu coloquei para vocês de ferramentas, né, coisas que podem ser disponibilizadas, para uso, e lógico que isso com o tempo vai crescer mais, né? Mas, por exemplo, de espaços em nuvem para que vocês possam usar computadores mais robustos e acesso a isso. E tem um espaço de indicadores, isso é que está consumindo mais o nosso tempo nesse momento. A URGS tem um trabalho já de tempo que é trabalhando os indicadores de segurança alimentar e nutricional em todas as suas dimensões para o Rio Grande do Sul. Essa iniciativa da URGS veio para cá agora como uma iniciativa para o Brasil, e nós estamos aqui, um grupo da Unesp, um grupo da Universidade Estadual, aliás, Federal do Pará, da Unifesp e da URGS, trabalhando esses indicadores para criar um espaço aqui que se possa obter esses indicadores a partir das dimensões da segurança alimentar e nutricional, com dados disponíveis de todos os bancos que a gente conseguiu identificar de produção aqui no Brasil, IBGE, DataSUS, muita coisa da agrobiodiversidade, muita coisa da agricultura, enfim, é um número grande de indicadores. A gente tinha uma expectativa que fosse possível colocar aqui a maioria dos indicadores que existem de desagregação por município, que eles já estivessem disponíveis aqui, mas a gente percebeu que esse é um trabalho muito grande, por enquanto, poucos indicadores estarão desagregados por município, mas por estado, sim. Acho que praticamente tudo que se produz no Brasil e que possa gerar um indicador para alguma das dimensões da segurança alimentar e nutricional, eles estarão aqui por categoria, unidade, fonte, ano, e alguma coisa sobre a limitação desses indicadores. Bom, eu acho que, não sei se eu passo para a Bia e depois a gente esclarece as dúvidas. Falhadinha aqui, eu não sei se a minha internet está muito estável, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, Bia. Tá, eu vou lançar a mão também de uma apresentaçãozinha aqui para ajudar a gente a dialogar. De todas as maneiras, para iniciar, eu quero agradecer o convite, né, da Anastácia. Muito legal estar aqui com vocês, mais uma vez, né? Sempre tão carinhoso o convite. É uma honra estar do lado da Maria Rita nessa jornada. Não foi há tanto tempo que a gente cruzou os nossos caminhos e foi muito, muito importante isso, porque a agroecologia, sem o debate feito pela segurança alimentar e nutricional, não é um debate completo, e foi uma trajetória de muita aprendizagem e também conexões, né? Maria Rita é uma dessas figuras que junta coisas incríveis, né? E faz mover ações muito importantes nesse campo, e a gente está muito grato de estar aqui, né? Com todos vocês, cada um fazendo o seu papel nesse ecossistema importante aí, né? Muito bem, então vamos ver se eu consigo fazer a projeção, porque daí acho que fica mais didático e também me ajuda aqui a dialogar com vocês. Bom, eu sou formada em psicologia, né? Minha formação, sempre eu falo isso porque é uma característica, vamos dizer assim, esquisita, né? Para esse universo aí das agrárias, da nutrição.
mas eu me sinto muito em casa, porque eu entendo que a agroecologia, ela é mesmo esse campo transdisciplinar, enfim, e também minha pós-graduação toda eu fiz na agroecologia, né, eu inclusive conheci Ricardo em Córdoba, né, Ricardo, lá na Espanha, né, no curso de agroecologia do ISEC de doutorado. Excelentes momentos, né, Bia? Quanta coisa boa a gente viveu, né? Fica para sempre. Bom, meu papel aqui é falar um pouco de agroecologia, mas eu temo que vocês saibam de agroecologia tanto, então eu não queria me alongar muito, né? Queria mais tentar criar aqui um debate, uma construção de conhecimentos do que propriamente uma palestra, né? Vamos dizer. Enfim, a agroecologia, ela é uma transdisciplina, mas ela não é uma transdisciplina que, vamos dizer, somente transita no campo da ciência, né? Eu trouxe aqui uma imagenzinha, que é uma imagem que resume muito o que eu vou dizer agora. Quer dizer, a agroecologia, ela é a junção do que a gente chama de ciência, uma ciência não só interdisciplinar, para além disso, né, já é considerado transdisciplinar, porque justamente ela está rompendo com as barreiras das disciplinas e criando áreas de conhecimento novas, né? Como ela é também uma prática, aliás, a agroecologia muitas vezes é confundida com a prática, porque se considera que a agroecologia muitas vezes é só um modo de produção, né? Que substitui insumos e modifica práticas de manejo, mas não é. A agroecologia também é movimento no sentido de organização das demandas populares em torno das questões relacionadas ao campo e também à cidade, quando falamos de alimentação, né? Então, a ciência da agroecologia, ela é um conjunto de uma série de conhecimentos. A gente diz que a agroecologia é também transdisciplina, porque ela está falando sobre novas epistemologias, e que também acolhem as epistemologias relacionadas aos saberes tradicionais, aos saberes populares, porque, na verdade, vamos dizer que a agroecologia, enquanto prática, enquanto movimento, enquanto ciência, ela nasceu há milênios atrás, né? Ou se não, acompanhou o desenvolvimento, né? Coevoluiu com o ser humano ao longo dos anos. Então, a agroecologia é isso, ela é três aspectos de um mesmo âmbito, né, de uma mesma área. Bom, eu trago aqui, para quem quiser conhecer o quanto a agroecologia dialoga com diversos saberes, eu trago aqui um convite para que vocês entrem na página do Giramundo, que é essa organização onde eu milito há muitos anos, há mais de 20 anos, né? É uma pequena ONG que faz parte dessa constelação apresentada aí pela Maria Rita, né? Somos um nozinho dentro dessa grande rede que ela nos apresentou, mas eu convido vocês a conhecerem mesmo assim, porque lá tem isso que está aparecendo aí, que é uma mandala. Essa mandala, ela é um resumo, vamos dizer, de todos os conhecimentos amarrados, interligados, né, que a agroecologia toca, que a agroecologia dialoga. Então, entrem na página, a página tem um pop-up que abre para vocês, aí vocês vão entrar nesse pop-up e vocês vão navegar nessa mandala. Eu queria poder ter tempo de navegar por ela, mas só para mostrar a mandala a gente já gastaria um tempão. Muito bem, então a agroecologia, ela transita em vários campos, né? E ela implica, antes de mais nada, nesse resgate de saberes e de outras epistemologias. A gente diz, né, na teoria da agroecologia, que a agroecologia ela possui uma abertura epistemológica, né, e um pluralismo metodológico. O que isso quer dizer? Que a agroecologia ela está conectada a vários outros saberes, não necessariamente aqueles considerados científicos enquanto método da ciência, e aí eu faria um recorte, né? Nós estamos aqui com a agroecologia transitando dentro de uma ciência pós-moderna, uma ciência que traz
essa abertura necessária para outros conhecimentos, né? Bom, a agroecologia, ela também é uma crítica, né, parte de uma crítica à agricultura convencional, e da denominada Revolução Verde. Vocês já devem dominar esse conceito, né, a Revolução Verde como um pacote tecnológico, uma estratégia que vem pós Segunda Guerra, tentar transferir todo esse aparato industrial bélico para a agricultura, né, transformando as indústrias químicas, né, de guerra química em pesticidas, fábricas e indústrias de produção de agrotóxicos e as fábricas de maquinário em maquinário para a agricultura. Então, esse pacote tecnológico, ele não vem sozinho, ele vem também junto com uma interferência na formação dos técnicos e técnicas formados pelas ciências agrárias. Então, há uma interferência dentro da universidade para que essa universidade atenda a esse pacote. Há uma interferência também no crédito, né, em como o crédito é estruturado para atender as demandas da agricultura, e também na questão hoje mais recente, uma revolução verde mais recente, relacionada à criação de uma série de tecnologias, como a biotecnologia, né, a questão da modificação das sementes, para atender a esse conjunto de elementos que a Revolução Verde traz. Bom, a agroecologia, então, ela também nasce como crítica a essa agricultura que está sendo preconizada dentro das ciências agrárias e que está sendo fomentada desde a Segunda Guerra Mundial. A gente também tem a agroecologia expressada aí por autores como o Eduardo Sevilla Guzmán, o nosso querido Caporal, né, que recentemente partiu e que deixou um legado muito importante, científico, né, trazendo para esse universo do extensionismo esses conceitos da agroecologia. O Costa Weber, que também se foi, né, grandes camaradas que estiveram com a gente em Córdoba, eram nossos veteranos lá em Córdoba, e que trazem aí uma sistematização do que é a agroecologia como essa nova ciência transdisciplinar, né, que vai beber, em parte, de alguns dos conhecimentos vindos das ciências agrárias, mas também vai agregar conhecimento popular, tradicional, a questão da economia ecológica, ou, por exemplo, mais recentemente, da economia feminista, as pedagogias de todas as ordens, mas sempre no sentido freiriano, né, pedagogias, metodologias participativas que ajudam a gente a dialogar e a fazer formação e a fazer construção de conhecimento, conhecimentos da ecologia, conhecimentos da geografia, da sociologia, da antropologia e também da psicologia, né, eu puxando sardinha aqui, e dos estudos sobre o desenvolvimento rural, cujo Sevilla Guzmán é aí o grande nome que a gente bebe dessa fonte, né. Então, como uma forma de abordar a agricultura que está incorporando esses cuidados especiais, tanto no aspecto das ciências da natureza, quanto das ciências sociais, né? Bom, há uma outra abordagem que é importante ressaltar, que a agroecologia, ela tem essa visão muito, muito defendida pelo Norgard, que ele fala sobre a coevolução, né? A ideia de que a gente deve ter uma visão sistêmica, né? Onde esses nós todos estão interconectados, né? A questão tanto do sistema biológico, quanto o sistema de crenças, cultura, valores, a questão da própria organização social e como a gente reforça essa organização para que ela possa avançar, e a questão da tecnologia, né? Mas uma tecnologia apropriável, uma tecnologia com outro olhar. Bom, aí a gente traz esse grande nome, né, uma referência importante para a gente entender a agroecologia, que é o Miguel Altieri, mas é também Vitor Toledo, é também Graham Woodgate,
que são pessoas que desde a década de 80 e 90 estão trazendo nos trazem esse enfoque da agroecologia, tanto teórico, mas também metodológico, utilizando várias disciplinas científicas, né? E que pretende olhar para a atividade agrícola a partir de uma perspectiva ecológica, né? Considerando diversos fatores do agroecossistema, né? Então, a agroecologia, para esses autores, seria capaz de analisar todo tipo de processo agrário, no sentido amplo, tanto a questão dos ciclos minerais, né, as transformações da energia, como que elas transitam dentro do sistema, os processos biológicos, as relações socioeconômicas e todo esse conjunto de elementos que conforma o agroecossistema, né? O Vitor Toledo trazendo uma pegada mais antropológica, né, que vai fazer uma crítica à artificialização da cultura humana, né, e com reflexos aí na questão da agricultura e dos saberes tradicionais que devem ser resgatados, né. E o próprio Guzmán e o Woodgate trazendo a questão da construção social, que é produto da coevolução entre sociedade e natureza. Então, a agroecologia estaria dando conta desses elementos todos a partir desses autores, né? Bom, uma das coisas, a agroecologia, ela traz, como eu falei a princípio, ela traz não só esse debate mais de cunho epistemológico, científico, mas ela traz também um debate relacionado à questão das práticas. E na questão das práticas, a agroecologia inicia a partir de uma análise, né, do próprio agroecossistema, né, esse sistema visto de uma maneira holística, de uma maneira sistêmica, né. Então, o agroecossistema, segundo a SPTA, Paulo Petersen, que é também uma grande referência para que a gente possa mergulhar na questão da fundamentação da agroecologia, o agroecossistema, então, seria definido como esse sistema que é cultivado e gerido socialmente. Então, esses dois aspectos, né, o aspecto tanto antropológico, sociológico, das relações sociais, quanto o aspecto das questões mais das ciências naturais, se interligando, né, a partir de uma análise que leve em conta as dimensões ecológica, a dimensão econômica e a dimensão sociocultural e como elas interagem, né, a partir de uma análise desses fatores e também uma análise que permita você perceber como que esse entorno incide sobre a gestão do núcleo familiar. Então, essa é uma técnica, para quem vai para a prática, isso é uma técnica dentre as tantas técnicas que a agroecologia apresenta para a gente, né? Uma delas está aí registrada, esse documento feito pelo Marcelo Galassi, também da SPTA, que mostra uma sistematização, né, de um sistema que está desenhado a partir da observação do entorno natural, é um sistema que está desenhado para que o agricultor possa manejar o seu sistema, né, trazendo os elementos que a agroecologia preconiza. Bom, também há o aspecto da agroecologia numa visão mais ecológica, né? Quem traz isso é o Gliessman, a agroecologia como estudo não só dos ecológicos, mas também relacionando-os aos processos econômicos, né? E também a agroecologia como esse agente de mudança social e ecológica complexa, que leva a agricultura para sua base realmente sustentável, sua base ecológica, né? Então, a aplicação desses conceitos dos princípios ecológicos no desenho e no manejo desse agroecossistema que está sendo trabalhado, né? Tanto a partir de uma visão micro, quanto a partir de uma visão mais ampla. Outro elemento interessante, teórico, que dá conta da gente entender a agroecologia a partir de outros pontos de vista, é a ideia da agroecologia como desenvolvimento rural sustentável. Isso, o Eduardo, ele traz isso de uma maneira bastante expressiva, aliás, é ele que faz essa ponte da agroecologia enquanto
área ligada às ciências agrárias para uma área que dialoga com as ciências humanas, né? Então, a questão da agroecologia se preocupar com todos os aspectos da vida no campo, e ampliando um pouco no campo e na cidade, porque, na verdade, a gente está falando aí desde a produção até a comercialização, a gente está falando de sistemas alimentares, a gente está falando de política pública, a gente está falando de uma escola, né, de um sistema educativo que inclua a questão do sujeito como parte da natureza. O Sevilha também vai trazer a questão da agroecologia, que promove a organização e a independência, a questão das autonomias, né, de como a agroecologia fomenta a questão da autonomia, como ela pode e se abastece nisso, a ideia de que, fortalecendo os circuitos curtos de comercialização, eu dou acesso, eu diminuo o custo, eu aumento a renda, né, uma série de fatores relacionados aí à questão da produção e comercialização. Ela também promove a harmonia e o equilíbrio do homem com a natureza, valoriza o conhecimento local, promove a diversificação. E um termo que é trabalhado pelo Van der Ploeg na escola de Wageningen, na Holanda, é a ideia do potencial endógeno, que todos esses elementos ajudam, promovem a ideia do desenvolvimento endógeno, do desenvolvimento desde dentro, né, maximizando os recursos, a própria organização social e o controle no nível local, né. Bom, esse outro autor que vale a gente ressaltar, que é o Vítor Toledo, que é do campo da antropologia, né, ele é mexicano, então ele traz essa pegada dos povos ancestrais, né, da valorização do conhecimento tradicional. Ele vai discutir, dentro da ideia da racionalidade ecológica, a relação entre graus de campesinidade e graus de agroindustrialidade, que são temas que são interessantes aí para mais para adiante debater, porque justamente traz qual é a aproximação que temos dessa agroindústria pós-Segunda Guerra, que tem causado uma série de problemas, né, para a humanidade, e que a agroecologia faz essa crítica. Enfim, há outros autores que eu acho que vale a gente, mais para adiante, se quiserem, a gente pode se aprofundar. Esses autores são importantes, dentre eles eu destaco aí um brasileiro chamado Sebastião Pinheiro, que desenvolve, né, um conceito muito interessante de biopoder camponês, né, a ideia de que o camponês, a pequena produção, ela é superior à produção agroindustrial, porque ela é muito intensiva no sentido da diversidade, né, e não no sentido do monocultivo. Então, ela chega a ter aí, de acordo com a visão geral da produção, de 9 a 20 vezes mais produtividade que a agricultura agroindustrial, né, a agricultura química, a agricultura intensiva. Tá? Então, esses autores todos, eles trazem para nós elementos tanto da prática, quanto do movimento, quanto da ciência da agroecologia, mostrando para nós uma série de elementos que, justamente, a propaganda vinculada a essa indústria agroquímica não permite que seja vinculado, né, veiculado. Então, a gente tem a ideia da agricultura familiar vinculada à agroecologia, porque não há agroecologia sem uma agricultura de base familiar, né, é uma agricultura camponesa. A gente tem aí a visão de que é a partir disso que a gente garante, de fato, a soberania alimentar, que é um fator fundamental, né, a soberania e a segurança alimentar, que é um fator fundamental para o nosso caminhar aqui. Bom, a agroecologia, para ir terminando, ela também traz essa visão de que é preciso reformar a relação que estabelecemos socialmente, né, a ideia de que a extensão rural deve
trazer as metodologias participativas, deve trazer horizontalidade nas relações entre o técnico, né, dessa instituição ou universidade, e que tenha uma relação horizontal frente às populações do campo, né. Então, uma reforma que não seja só das bases conceituais, né, que não seja só das práticas e do manejo, mas também das relações que se estabelece em termos de construção de conhecimento. Bom, não cabe aqui a gente falar do histórico da agroecologia, isso fica também, acho que, para uma discussão posterior, é muito importante escutar vocês, mais do que propriamente trazer elementos. Mas só quero ressaltar aqui que a agroecologia, ela se baseia numa discussão, não só, como eu já falei, da prática, mas também a questão vinculada aos conhecimentos das ciências humanas, né? Eu destaco aqui esse quadrinho, né, dos estudos camponeses, das agriculturas camponesas, e aí alguns autores que desde a década de 60 e 70 estão trazendo para a agroecologia esse elemento de abertura epistemológica com pluralismo metodológico e que pauta hoje a agroecologia, né? Muito bem. A gente também tem uma série de conceitos da agroecologia enquanto prática, né? Então, aí, desde os conhecimentos tradicionais resgatados, as sementes adaptadas, a fitoterapia, questão da recuperação dos ambientes, da circulação da fertilidade, né? São aí mandamentos, vamos dizer assim, né, da agroecologia enquanto prática, e a agroecologia enquanto elemento para se analisar os sistemas alimentares, né, sistemas alimentares locais, na busca do desafio de trazer uma produção de maior qualidade e diversidade para o consumidor, então a questão dos circuitos curtos de comercialização, que também são elementos importantes, entre outros elementos que se desenham dentro disso que o Rodrigo traz na tese de doutorado dele, que são as dimensões da agroecologia, né? A sua dimensão ecoestrutural, a sua dimensão sociopolítica e a sua dimensão sociocultural. E aqui dando destaque a esse tema que a gente falou anteriormente, né? Da produção à comercialização local, né? Como elemento fundamental, ele traz aí esse conceito da transição agroecológica, em que também a mobilização, a comunicação, a questão da construção de políticas públicas são elementos fundamentais. Não dá para fazer agroecologia da porteira para dentro, né? A agroecologia não é só uma prática agrícola, um modo de produção. A agroecologia é toda uma visão ampla para os diferentes aspectos que compõem esse universo, tá? Muito bem, a agroecologia, para terminar, é também uma manifestação em termos de movimentos sociais, né? A gente sabe que existe uma série de organizações no Brasil e no mundo que trabalham com esse tema, não trabalham somente no âmbito específico da agroecologia, mas em âmbitos que dialogam com a agroecologia, como, por exemplo, o campo da própria soberania e segurança alimentar, da economia solidária, dos movimentos feministas, dos movimentos antirracistas. Então, a agroecologia, ela é por isso que ela tem status de transdisciplina, né? Ela realiza os sonhos aí de Henrique Leff, de Edgar Morin, que são epistemólogos da filosofia pós-moderna, e que trazem essa ideia de que a agroecologia é também dialoga também com movimentos de base popular, movimentos sociais. E aí, nesse sentido, onde que estamos nós, né? A Maria Rita trouxe muito interessante esse panorama geral de interconexões que o Intersan, que a Rede Laçan, que antiga Unasul, né? Todo esse embasamento que ela nos traz. A agroecologia, ela também tem uma trajetória nesse sentido. Então, desde 2001, nós, por exemplo, da Articulação Paulista de Agroecologia, começamos a iniciar essa trajetória em termos de identificar uma rede, fortalecer os laços dessa rede. Em 2004, nós entramos mais profundamente em contato com a Articulação Nacional de Agroecologia,
que é uma articulação que congrega aí uma série de ONGs, movimentos sociais, universidade, entidades de pesquisa. Mais adiante, criou-se a Associação Brasileira de Agroecologia, que é uma outra rede importante, que congrega mais o campo da produção científica, e que, de quando em quando, né, quando temos condições materiais e históricas, né, de realizar, a gente realiza os encontros, que são desde encontros locais de agroecologia a encontros estaduais, né, encontros nacionais, para que possamos convergir todos os debates urgentes, né, emergentes da agroecologia. E eu convido vocês a entrar nesse sistema chamado Agroecologia em Rede, que é um sistema que dialoga também com o Plagesan, que a Maria Rita apresentou. A gente está tentando encontrar interfaces entre esses dois sistemas. Por quê? Agora eu vou até modificar de pagininha para que a gente possa ver esse sistema na prática, né? O sistema que a gente faz parte há muitos anos também. Que sistema é esse? O Agroecologia em Rede. Vocês estão vendo minha tela, não? Conseguem enxergar? Não sei se vocês estão enxergando. Sim, dá para ver. Dá para ver. Bom, esse sistema é um sistema que está no ar há muitos anos já acho que quase uma década. Nele existe um mapeamento de diversas ações relacionadas a diversos âmbitos da agroecologia. Então, por exemplo, agricultura urbana e periurbana, alimentos, segurança e soberania alimentar, campesinato, povos, comunidades tradicionais, economia solidária, juventude, a questão dos agrotóxicos e transgênicos, a questão da biodiversidade dos bens comuns, mulheres e feminismos. Então, essa plataforma, ela tem a intenção de mapear, dar visibilidade e auxiliar nas pesquisas relacionadas à agroecologia, identificando o que está sendo feito na ponta e por quem está sendo feito isso, tá? Ela foi recentemente reformulada, nós estamos contribuindo com esses mapeamentos, mas cada um de nós aqui presentes nessa rede podemos e devemos contribuir para trazendo, né, elementos da nossa prática para essa sistematização. Então, eu convido todas e todas a conhecerem mais esse material. Bom, gente, acho que é isso. Desculpa a metralhadora humana aqui de palavras. Eu espero que agora o debate seja rico, que a gente consiga escutar vocês e possa construir conhecimentos, tá bom? Obrigada aí pela assistência. O meu computador deu uma travada. Quero agradecer imensamente, então, a Bia e a professora Maria Rita também. E vamos abrir agora para o questionamento, né? Então, quem puder perguntar, que puder abrir a câmera, como diz o Ricardo, né? O Ricardo sempre fica pedindo para abrir câmera, então a gente pede também aqui para que vocês participem, façam colocações, fica à vontade. Quiser se inscrever depois também. Até porque, Anastácia, a gente podia fazer uma foto com todo mundo, né, para a gente ver esses rostos maravilhosos de militantes pela agroecologia, né, Mimi? Que vontade de te ver, e outros e outras aqui presentes, né? Seria muito bom vê-los e vê-las. Pessoal. Bom, eu vou iniciar, então. Para mim é uma manhã muito feliz ouvir falar da rede. Eu nunca consigo assistir às quartas, porque eu dou aula o dia inteiro, todas as quartas, e nunca consigo fazer perguntas, porque está lá no YouTube, né? Então, para mim é um grande prazer conhecê-las, ouvi-las, né? Eu vou fazer uma pergunta que é muito ligada à minha disciplina de alimentação e sociedade, ofertada para agroecologia e para engenharia agronômica. Eu queria saber de vocês, né, não só das nossas convidadas, mas que uma conversa boa, a gente saber qual seria o futuro da agroecologia pós-pandemia, se nós estamos vivendo um governo
peçonhento e agrotóxico, né? Tóxico em todos os sentidos, né? E pensar que nós temos grandes movimentos. Eu morei muitos anos no Nordeste, eu vi o movimento das mulheres, e antes disso eu trabalhei na Amazônia Legal, não com essa área, mas por fazer campo e conhecer a luta dessas mulheres e de ribeirinhos e quilombolas, nesse movimento de recriar uma agricultura familiar, trazendo, né, toda essa base tradicional, e agora está tudo encalacrado, e ao mesmo tempo eles vieram em foco, porque a alimentação dos municípios veio dessas pessoas, né, dessas áreas mais organizadas com delivery. Então, o que vocês, né, primeiro para as nossas convidadas, com essas exposições maravilhosas, o que será, não? Se nós tínhamos vencido um pouco essa fome, né? Nós tínhamos saído lá de 2004, e nós chegamos em dezembro com 19 milhões de famintos, e hoje nós temos 43 milhões de pessoas vivendo a insegurança alimentar. Como as nossas atuações, nossos conhecimentos de epistemologia, como que nós vamos colaborar diante de um governo que não acredita na ciência, e temos uma grande parte da população que vai nesse ritmo, né? Essa não é bem uma questão, né, um filosofar, né, visto que comer é um ato político. Como que nós vamos sair desse momento? Obrigada. Bom, talvez eu... Janice. Janice, eu posso compartilhar com você também. Acho que a gente está vivendo tempos de muita reflexão, né? E eu me lembro que no início da pandemia, logo nos primeiros meses, quando eu era convidada a falar, eu dizia, olha, é tempo de repensar o nosso modelo econômico, é tempo de tomar consciência de que nós estamos destruindo o planeta, as pessoas estão valorizando comer em casa, a agroecologia parece que ganhou espaço, a agricultura familiar, né? Os movimentos de agricultura familiar têm mostrado respostas, e eu confesso que teve uma época que eu estava mais otimista. E esse movimento, ele gerou um contramovimento do agronegócio, da indústria de alimentos, que me assusta muito, porque não estão brincando. Eu às vezes digo para os meus alunos, a gente está com arma de brinquedo, porque o contramovimento vem muito forte nesse sentido, né? Uma outra questão também que me deixa, assim, como que o individualismo, as diferenças, elas estão assim, se mostrando, né? Então, a gente polarizou demais, a gente vê muita abnegação, a gente vê muita gente, assim, de fato, preocupada, né? E tentando resgatar todos os nossos direitos sociais perdidos, né, do pós-guerra, e depois, aos poucos, a gente vai perdendo, e eu vejo que tem gente preocupada, mas eu vejo também que tem gente endurecendo no individualismo, na meritocracia, né, quando eu vejo que um país rico guarda vacina e compra 4 doses, e vejo um país pobre que nem tem acesso à vacina, eu fico muito assustada. E por acaso a gente fica em casa e consegue ler mais, né? Com certeza. E aí você volta para a história da humanidade.
E você vê que a humanidade, eu nem sei como, tem gente falando que a gente chegou no fim, né? Mas a humanidade já se autoameaçou tantas vezes para acabar, né? A gente já teve fins e recomeços, né, das civilizações, mas eu não sei se a gente está num momento de ameaça importante, né? E também quando eu olho para esse espaço que a agroecologia ganha e olho para essa metamorfose da indústria de alimentos, eu fico menos esperançosa de que a gente faça uma transformação total. Eu acho que vai ter uma metamorfose da indústria de alimentos, do agronegócio, para dizer, olha, estamos fazendo a nossa parte, a gente agora é verde, e vamos convivendo, né? Então, eu não quero deixar de ter esperança, eu não quero deixar de acreditar no homem, mas eu acho que eu estou vendo um homem um pouco mais sem as máscaras, né? Não está fácil, não. Eu sinto que essa pergunta, essa provocação que a Janice traz, ela é de fundamental importância, porque, gente, nós estamos no pico da crise, né? E muito provavelmente, depois da pandemia, eu não quero deixar ninguém triste, mas pode piorar. Pode piorar. Nós estamos falando de uma curva, né, que a humanidade tem que fazer nessa trajetória, que ela tem que ser uma curva acentuada. Se a gente não fizer essa mudança radical em toda a base energética, a base alimentar, a base nas relações sociais, na produção da ciência, gente, o que nós estamos fazendo ainda nas universidades que a gente não entendeu, que essa cisão disciplinária que racionalista, mecanicista, positivista, essa ideia de que o homem pode controlar a natureza, como é que a gente não saiu dessa ideia ainda? Um índio descerá de uma estrela brilhante e nos iluminará um dia? Eu acho que um dia isso vai acontecer, e está acontecendo. Epistemologicamente, nós estamos vendo uma revolução, com figuras como Cacá Verá, antigamente, o Ailton Krenak, né, o Copenau, a gente está vendo essas figuras, o movimento por uma epistemologia negra, africana, né, a gente está vendo que essas reformas urgentes que a ciência traz. Então, eu concordo com a Maria Rita, a coisa pode ficar ainda mais obscura, mas depois disso, a gente vai virar essa página. E nós, aqui, do movimento agroecológico, somos responsáveis por essa virada de página, dentro das nossas instituições, nos movimentos sociais que fazemos parte, ou que vamos fazer, porque nós precisamos nos organizar como um movimento. Nós temos lutas prioritárias. A primeira delas é derrubar o fascismo do Bolsonaro e dos seus asseclas. Nós precisamos tirar essa gente do poder. Bom, desculpa falar em política num evento científico, mas é porque as coisas estão implicadas, né? A universidade está sendo desmontada pelas políticas bolsonaristas. Então, dar nomes aos bois, nos movimentar, dia 29 está na rua. Bom, isso é urgente. Outras coisas que são urgentes. Claro que a ciência precisa continuar produzindo conhecimento, precisa ter um método rigoroso, mas precisa ter abertura epistemológica. Já falei sobre isso na minha apresentação. Nós precisamos mudar hábitos, informar a população, não só informar, porque informação não muda atitude, inspirar a população. Nós precisamos fazer conteúdo de qualidade, bem feito, comunicativo, usar das tecnologias que aí estão e que estão nos aproximando, apesar da pandemia, e fazer a mudança da narrativa. Qual é a mudança da narrativa? Somos um movimento anticapitalista, no sentido de que foi justamente a agroindustrialização excessiva, vinculada a um sistema econômico explorador, que fez com que nós chegássemos a esse ponto que chegamos. A pandemia é resultado disso, do hiperconfinamento dos animais. Quantas gripe aviária, ebola, vaca louca, nós só estamos experimentando mais uma, e as que virão serão piores, porque está agudizando. Mas
eu tenho a esperança de que cada um aqui presente é uma voz, é um mobilizador, uma mobilizadora. Eu tenho a esperança no movimento feminista, eu tenho uma esperança como psicóloga na transformação de dogmas, como, por exemplo, a questão do gênero. Finalmente, os gêneros estão caindo, porque isso também abre a possibilidade dos seres humanos se sentirem mais próximos, tolerantes às diferenças, né? Mais amados e amantes, né? A ideia de que nós precisamos transformar as bases dos valores e das crenças, como dizia Nietzsche, nós precisamos, cada um de nós, com o nosso martelinho, destruir, né, os elementos constitutivos da nossa epistemologia atual, da nossa maneira de produzir conhecimento atual. Então, eu sei que é um discurso inflamado, mas a Janice fez uma provocação boa, e é isso mesmo, a pandemia nos indica esse caminho, e a agroecologia, e a segurança alimentar e nutricional, e todas essas maravilhosas redes que a Maria Rita desenvolve e representa aqui, podem nos ajudar. Então, por esse caminho, caminharemos. Seu microfone está desligado, Janice. Desculpa, eu moro no centro, eu desligo toda hora, porque é um tal de moto passar na ladeira aqui que ninguém me ouve. A provocação foi muito mais para os alunos. Eu acho que é uma geração que precisa muito mais da filosofia, muito mais refletir, porque eles vão fazer ciência no futuro, e que ciência que vai ser essa, não é? Nós temos uma grande crise de lideranças, você citou várias, Bia, e a rede também é uma liderança, essas redes que nós participamos, né? Mas como chegar na população, e ainda chegar na população bem nisso, né? No dia D, na hora H, do que nós nos transformamos? E a fome F, né, que está por aí, né? Então, nós precisamos sair disso. E eu acho que esses momentos que nós temos, esses encontros virtuais, que nos aproximam, né, umas horas, eu tenho assistido muita coisa vazia. E a gente vai participando e a gente não consegue coletar, né? Eu assisti outro dia que uma pessoa fala 30 anos a mesma coisa, acho que foi meu professor, ele fala 30 anos a mesma coisa, ele só tirou, né, do retroprojetor e colocou no slide. Eu já fui em vários eventos que é a mesma coisa, a novidade talvez venha em vídeo. Então, como a gente movimenta, eu acho que a gente tem que sair pensando nisso, né? Que a partir de um momento crítico de insegurança alimentar, de fome, a gente possa trabalhar com as pessoas no sentido, né, dessa coisa da necessidade gerar algo, né? Eu vi muita gente sair da necessidade para se unir em associação, em cooperativa, né? É aquele momento que fisga, que as ONGs fisgam, os movimentos sociais fisgam, né? E a gente vai tentando não manipular as pessoas, mas conscientizar as pessoas. E a agroecologia tem muito disso, né? Ela consegue, quando nós vamos para tentativas honestas, não é? Muito obrigada, viu? Eu vou falar muito, porque eu sou falante também. Obrigada. Só uma complementação, eu coloquei aí no chat um link. Entrem nesse fantástico mundo selvagem do Krenak. Na verdade, é uma editora que chama Dantes, que criou junto com um projeto que é super recente, faz 4 meses que eles estão com isso no ar. E eles denominaram Selvagem. São uma série de vídeos e cadernos que ajudam a gente a perceber, a partir de uma visão, de uma cosmovisão indígena, como que a nossa sociedade pode sair dessa enrascada. Então, a dica
prática para sair dessa enrascada, né? Claro que temos outras dicas também do cotidiano. Você pode comer orgânico a partir de uma produção familiar. Você pode apoiar movimentos sociais e engrossar, né, a luta deles. E sim, são muitas as dicas, mas a mais recente, vamos dizer assim, é esse link aí que está no chat, tá? Só para complementar. Já até bate uma foto. É só uma questão que você colocou, Janice, que talvez eu não tenha passado por ela, mas que eu acho que é fundamental, é a questão da fome. Sim. Né? É a questão da fome, que ela vem se ampliando. E eu me lembro que quando eu fiz a prova para o mestrado, o texto que eles colocavam lá era, assim, fale do que você quiser, né? E aí eu falei, eu vou falar do homem. E do homem que não, se ele não tem dignidade se ele está preocupado que amanhã ele não vai comer, se ele está preocupado que o que tem no prato dele não vai satisfazer a sua necessidade, se ele está com o estômago roncando, será que ele consegue debater com a gente o mundo do futuro? Né? Olha, a minha experiência no sertão nordestino me diz que não. Eu vi aqueles grupos, ai gente, desculpa o barulho, eu vi aqueles grupos religiosos tentando unir aquelas mulheres que levavam um pouco de segurança alimentar, né, mas sem segurança nutricional para suas casas, é muito difícil, porque nós não sabemos o que é fome, né? Essa é a verdade, nós aqui não sabemos o que é fome, e então é muito difícil, e as medidas são sempre imediatistas quando você está nessa situação. Exatamente, né? E ali, o que eu coloco mais? Ele tem um problema, ele precisa de comida, e eu olho para ele como uma pessoa que eu não acredito nele, porque ele não consegue sentar e debater comigo essas coisas, porque ele não consegue conhecer, porque ele não consegue pensar no que fazer, porque ele precisa de comida. Então, quando a gente olha, né, eu tenho críticas à forma como a FAO conduz tudo, até porque a gente sabe que é um espaço de disputa, mas a FAO hoje trouxe para a gente em evidência a dimensão de agência no conceito de segurança alimentar e nutricional. Então, vai além de ter comida, né? Vai no sentido de que a pessoa precisa ter o leme da vida dela. E acho que tem duas questões fundamentais quando você coloca assim, bom, e como? Tem duas palavrinhas mágicas: empatia e sentido. Como é que eu falo de agroecologia na língua dessa pessoa, para fazer sentido para ela? E como é que eu me coloco no lugar dela? Eu acho que aí, né, talvez a gente consiga essas transformações. Sim. Então, é muito importante. É muito complicado, porque tem todo um lado humanitário, mas, ao mesmo tempo, a gente fala, vamos ser resistência e tal. Existe toda uma política, e nós sabemos que o processo é extremamente lento, isso que quando a gente é jovem a gente não entende, que é a sementinha, né? É lento e contínuo. Quando os convidados trazem essas redes, contam a história, quer dizer, não caiu do céu, né? Tem todo um trajeto, e tem dificuldades, e entraves, e tem hora que você fala, eu vou desistir, chega, né? Mas, né, no outro dia, retoma, né? Então, eu acho que, outro dia colocaram uma palavra que calha muito bem, nós estamos sendo vampirizados de todos os lados, tudo que nós fazemos, onde nós estamos, né, estão sugando as nossas energias,
você pede o auxílio emergencial, imagina uma pessoa, poucos têm ainda, né? Pede e R$ 250 que não dá para nada, né? Então, nós temos, né, muita coisa para falar, para debater, mas os entraves também são muitos. Mas a gente não pode desistir. Alguém colocou que a agroecologia é resistência, tudo é resistência hoje em dia, a arte é resistência. O que seria de nós trancados em casa sem uma música, um filme, alguma coisa? Então, tudo transformou-se em resistência, não é? E até um curso como o PPG, ADR, o programa, é uma resistência junto com outros. Porque você vai concorrer na FAPESP, eles querem algo muito técnico, né? Inovação, então é muito complicado, né? Obrigada, gente. É o Ricardo próximo agora. Está com a mãozinha levantada. Hein? Obrigado, vou tentar ser sucinto aqui, acho que a Rê também quer, eu não sei até que horas é o teto. Bem, primeiro, agradecer imensamente, né, a Maria Rita e por expor a rede, né, essas redes que se constroem e nos dão força. Foi super rico entender como ela funciona, né, de maneira, a história dela e como ela funciona hoje, e a Bia, né, a Bia sempre trazendo essa construção histórica da agroecologia de maneira muito didática, né, não poderia ser diferente. A psicóloga, né, Bia? Né, não podia ser diferente, né, traz uma psicóloga na agroecologia. Então, obrigado às duas, queria começar por aí, mas eu queria levantar 2 pontos que não sei se são fáceis, vou ver se eu consigo me expor, né? Como bem falou a Bia, a agroecologia e o debate da segurança alimentar e nutricional, ele é contra-hegemônico, para usar uma palavra bonita, né? Para não falar anticapitalista, nem nada, o que é verdade, mas é uma palavra mais palatável para a juventude, talvez contra-hegemônico, né? Então, e aí vem a questão, né? Como fazer uma agenda contra-hegemônica avançar na sociedade. Eu acho bonito ali, o Gilberto coloca, olha, não existe conciliação de classe, mas as classes populares urbanas, por exemplo, não sabem nem o que é agroecologia, nem imagina, até é contra isso, né? Elas são a favor, do agronegócio, porque faz comida barata para eles, e o agronegócio é muito bom de propaganda, né? Então eles têm na TV, e agora eles lançaram, vou até colar aqui, o agronegócio na escola, porque agora eles vão conquistar desde, né, quem não sabe, a BAG, a Associação Brasileira de Agronegócio, está fazendo o agronegócio na escola, falando que esse negócio de agrotóxico, tudo, de matar abelha, tudo coisa do demônio, tudo fake news, e a verdade é que nós somos o Brasil é o grande exportador, e a soja é muito bom, e há 500 anos a gente faz isso, e a gente é muito bom nisso, e aí isso é muito bom para o país, né? Bem, mas esse não é o ponto, a questão que eu queria colocar, então, quer dizer, como tendo esse pano de fundo de como avançar a agroecologia, considerando que ela é uma agenda contra-hegemônica na sociedade, eu coloco 2 pontos para reflexão. Nós tentamos, né, nos últimos anos, avançar apoiados no Estado. Né? Então, a gente criou uma série, o movimento agroecológico gastou muita energia trabalhando na construção de políticas públicas que fomentassem processos mais sustentáveis, né, de sistemas alimentares mais sustentáveis. E parece que os resultados de curto prazo foram muito limitados, o que a gente vê hoje, né? A gente não tem um Brasil agroecológico, a gente é o país do agronegócio ainda. E é isso, os impactos foram limitados e pior que tudo, veio, como bem falou Maria Rita, um backlash, uma onda contrária que desconstrói tudo. Então, parece que o Estado, até porque o Estado nunca vai ser contra-hegemônico, talvez não seja o melhor caminho, né? Ou talvez seja um caminho que a gente tem que aproveitar algumas brechas. Claro que o Estado criou brechas maravilhosas, como a rede Laçan, que graças a ele, os NEAs que estão espalhados por aí, e mais do que isso, o curso de graduação de agroecologia da UFSCar e o curso de PPG-ADR, né, que é o curso de pós-graduação em agroecologia, que se não é o Estado, universidade particular nenhuma criaria um espaço como esse de debate. Então, a primeira questão é essa coisa do papel do Estado, né? A segunda também, tudo bem, aí você fala, poxa, então não vamos pelo Estado, vamos pelos movimentos sociais. E também os movimentos sociais têm uma dificuldade de fazer, como a gente já comentei, né, fazer essa agenda avançar nas camadas populares. Né? A gente vê o próprio MST, que há década, mas já há mais de década, tem a agroecologia na sua agenda, enquanto ainda nós temos soja transgênica em assentamentos no sul do país. Né? E a gente vê que as classes populares urbanas também não conseguem ainda abraçar essa agenda.
E de uma forma muito inteligente, Maria Rita falou, olha, nós temos que trazer adaptações e trazer essa questão da fome para a centralidade e tudo mais. Bem, então fica esses questionamentos, né? Assim, como fazer avançar essa agenda se pelo Estado a gente não logrou tanto sucesso e pelos movimentos sociais também não. E por favor, não estou querendo ser desanimador, não. É só trazer para reflexão. Olha, eu concordo que a gente poderia estar melhor em relação aos movimentos sociais, mas eu também digo que é graças a eles que o Estado faz alguma coisa e que a gente precisa continuar insistindo nos movimentos sociais. Eu tenho visto dois movimentos muito assim, desalentadores, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, quando o governo manipula a ponto de colocar o cara da Associação Brasileira da Indústria, da ABIA, né, como presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele consegue fazer isso, ele consegue se proteger de uma forma em que existe uma lei que diz que 2/3 tem que ser sociedade civil, ele cria um estatuto onde 8 pessoas das 24 o governo elege a partir de uma lista, e ele consegue colocar dentro da lista quem interessa, e ele consegue convencer as pessoas, ordenar as pessoas de governo para votar nessa pessoa, e eu conheço o movimento do Conselho de Segurança Alimentar do Estado de São Paulo desde 2003, e as últimas 4 presidências, o governo pôs quem ele quis. Então, a partir do momento que o governo põe quem ele quer, a sociedade civil não é burra. Ela também para de apostar. Então, quando a gente fala desses conselhos de política pública, que eles são conselhos de resistência em alguns lugares, mas em outros eles são meros controles do controle social. Né? Então, isso fica meio complicado, porque a gente está diante de um momento em que o individualismo é colocado como paradigma da sociedade atual, né? As pessoas, elas ainda não estão, não perceberam que é necessário viver em comunidade. Não, acho que a gente tem muito que aprender com os ancestrais, né, dessa coisa da comunidade, com o movimento quilombola, com os indígenas. Quer dizer, a comunidade, para a gente, ela está muito distante. Então, preocupar com o vizinho não é uma coisa tão comum para todo mundo. Mas a gente tem muita gente guerreira tentando fazer alguma coisa relativa aos movimentos sociais. Uma outra questão que eu percebo em relação aos movimentos sociais, eu acho que a gente teve um período, especificamente aqui no Brasil, de baixa de guarda. Eu nunca vou esquecer um dia que eu pergunto para os meus alunos, né, converse com seus pais e perguntem como era o movimento social, e todos tinham uma história para contar. E daí eu pergunto para eles, e vocês, o que vocês acham? Professora, não tem nada para ser feito, a vida está muito boa. A vida não está mais boa. E as pessoas vão ter que começar, né? Então, acho que aquela história de o movimento social primeiro corria da polícia, depois a polícia passa a tolerar, depois ele passa a conversar com o governo, depois ele senta na mesa do governo. Acho que a gente está começando no ciclo agora, que daqui a pouco a gente vai estar correndo da polícia, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Então, eu acho isso, né? Que é muito assustadora a indústria de alimentos cooptar o Conselho de Segurança Alimentar, a indústria de alimentos e o agronegócio estão cooptando a própria cúpula dos sistemas alimentares, que vai acontecer em outubro. Vocês vejam que o movimento da sociedade civil não está sentando na mesa junto com o pessoal que está coordenando a cúpula, porque sempre teve essa disputa, né, para a agenda da FAO, mas dessa vez parece que tem uma pressão muito grande, que não é só do Brasil, a gente acaba refletindo isso, né? Mas
Eu penso que se a gente quer construir uma agenda, a gente tem que juntar os homens de boa vontade e fazer alguma coisa junto, daí o papel das redes. Não sei se tem alguém inscrito. Tem sim, acho que é a Renata, né? É a Renata, é. Depois dela eu falo. Tá bom. Renata, fica à vontade. Tô ligando aqui meu vídeo. Gente, eu comecei a assistir essa fala de hoje com frio, eu tô com calor, eu tô suando, sabe? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que a gente presta atenção em tudo que tá dando errado, a gente tá buscando solução e vai tentar fazer que dê certo, né? Então, enquanto a Janice estava falando, eu me inscrevi durante a fala dela, a gente fala, né, que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? E aí, mas primeiro a gente tem que comer, a comida vem primeiro. E aí, eu fiquei refletindo, porque eu estou dando uma disciplina de graduação chamada Legislação Ambiental. E eu sempre falo para os meus alunos que, para mim, o maior problema ambiental do Brasil é a desigualdade social, né? Então, e assim, e tá tudo interligado, a gente tem que falar de fome, né, de segurança alimentar, de combate a desmatamento, não é? E assim, eu acho que, e essa questão, e a gente está falando de trabalhar em rede, né, a gente está falando de uma rede em específico hoje, que é a Rede Laçã, a Bia trouxe outra, as redes que existem, né, todas as articulações que existem, e aí eu queria dizer que eu acho que nós somos uma rede, nós somos um programa de pós-graduação interdisciplinar, e aí eu queria, assim, talvez que a gente terminasse a nossa fala, ou que algum momento antes da gente terminar, a gente falar da importância das pesquisas que os nossos alunos vêm fazendo, e do quanto a gente deve realmente trabalhar interdisciplinarmente, que a gente vem brigando para isso, né, dentro do programa, e que as nossas pesquisas têm que ter reflexo lá fora. A gente tem que entender que nós temos um papel, sim, enquanto cidadãos, a gente tem que brigar, a gente tem que votar direito, pelo amor de Deus, né, então a Bia falou, desculpe falar de política, mas nós somos seres políticos, né, tá aí um cara muito importante que falou isso aí há muito tempo, todo mundo sabe quem é, só que as nossas pesquisas também têm que ser políticas. E aí eu acho que a gente está no lugar certo, né? Só falta a gente saber melhor como fazer isso aí, a partir do que a gente está desenvolvendo enquanto pesquisador, extensionista e educador dentro da universidade. E passar isso aí para os... Ai, estou até suando para os nossos estudantes. É isso, né? Não existe solução simples para problemas complexos, né? Não é verdade? A gente está metido num problema muito, muito grave. Claro que a fome, ela vem antes, mas, sabe, nós somos seres bastante complexos, né? O ser humano, ele pensa a fome, ele sente a fome, ele prevê a fome, ela não é só a fome do estômago, que não alimenta o corpo fisiológico, ela também é a fome que alimenta os anseios, os desejos, os pertencimentos, né? Então, é isso que essa música que a Renata falou resume. Agora, qual é a solução? Aonde eu posso lutar, né? Qual é o meu campo de ação? Porque, na verdade, a gente não pode sair por aí fazendo tudo o que precisa ser feito, seria impossível e pretensioso, né? Cada um de nós ocupa um nicho nessa floresta, cada um de nós precisamos fazer aquilo que nos compete fazer. Quem está dentro da universidade, reformar a universidade. Quem está dentro da universidade, levar esse exército de pessoas, né, que é a juventude, para conhecer o problema real no campo, e ouvir, e escutar, e não transferir conhecimento, né? Nossa, desde a década de 60 que isso se fala, Paulo Freire traz isso com muita clareza, né? A gente não pode só estender um conhecimento, a gente tem que construir o conhecimento lá na ponta. E vai desde fazer uma horta, né, para que o povo possa se alimentar de um produto saudável, mesmo sem ter dinheiro para isso, né?
É utópico, mas o que seria da vida se a gente não perseguisse as utopias, né? Nós sempre teremos algo melhor a aprimorar na sociedade. Nós estamos num momento grave, urgente, agudo, por isso nós somos convocados e convocadas a lutar agora, né? Apesar da pandemia, né? E por causa da pandemia, porque a pandemia aponta isso tudo que a gente já viu. Falando dessa iniciativa, a Renata falou assim, a gente também tem que olhar para as coisas que são propositoras, né, assim, a partir de uma crítica, de uma consciência política, né, da onde eu estou na sociedade, a partir de uma consciência política, sem dúvida nenhuma, uma análise de contexto, a gente buscar aquilo que é transformador, aquilo que vai trazer o futuro para dentro, né, para agora. Claro que se a gente não fizer isso junto às camadas populares, não adianta nada. Então, saber ouvir para entender a linguagem melhor de se chegar, e isso significa, quando você ouve a demanda, significa você se mobilizar pela demanda, e a demanda é fome. Então, por exemplo, o Giramundo, que é uma pequena organização de Botucatu, sempre trabalhou com a questão um dos trabalhos da Giramundo sempre foi o de ajudar os agricultores, as agricultoras a conhecerem as técnicas, resgatarem suas técnicas tradicionais e conhecerem tecnologias apropriáveis para produzir alimento. Nunca fomos de entregar a cesta básica, mas a urgência da fome é tão grande que a Giramundo teve que fazer isso também. Então, nós agora estamos metidos aí junto com um grupo de entidades beneficentes da cidade, criamos um sistema junto com eles de doação descentralizada por meio de uma plataforma na internet, que já ajudou 700 pessoas, né? Então, fora no começo da pandemia, que a gente conseguiu um recurso Então, o que eu quero dizer com isso? O que é urgente fazer agora? E onde eu estou? E do lugar onde eu estou, o que eu posso fazer? Né? Eu acho que esse é o primeiro chamado, né? E o outro chamado é esse, nós não podemos ficar só apagando fogo, nós também temos que reformular o que está na base, por isso essa discussão científica, por isso essa discussão complexa da ciência. É uma discussão complexa, mas que clama pela simplicidade, porque quando a gente fala numa epistemologia indígena tradicional, a gente está falando da gente resgatar aquilo que é mais essencial no humano. O que é o essencial no humano? É a vida, a vida. Então, nós temos que lutar, né, pela vida. Se o que eu estou fazendo está prejudicando a vida em algum grau, eu paro de fazer. E passo a fazer aquilo que promove a vida, né? Então, eu estou aprendendo tanto com o Krenak, que eu estou tão influenciada, gente, que ontem, numa das palestras que eu pude assistir um pedacinho entre um trabalho e outro, desse ciclo aí de palestras, ele explica a palavra selvagem, e eu nunca tinha me atentado que a palavra selvagem tem a ideia de que nós somos os filhos da selva, né, e ser filhos da selva significa que nós fazemos parte, nós fomos paridos, nós fomos gerados por uma gama infinita de DNAs que hoje estão marcados na nossa existência, né? A vida está em nós, né? Então, não é difícil a gente se escutar, não é difícil a gente fazer, claro, só podia ser uma psicóloga falando isso, mas não é difícil a gente fazer esse mergulho e investigar em nós o que é selva, o que é selvagem, o que é vida, e como a gente pode buscar isso. Porque selvagem nem sempre foi antônimo de civilizado, né? Teve uma época que selvagem era a ideia da radicalidade de buscar a vida onde ela está. Então, de ir até a selva, de ir até a montanha, de ir até a aventura, né? Na época do Saint-Exupéry, por exemplo, que é uma figura aí da literatura que era um aventureiro, né? Quantas aventuras ele não foi buscar, para quê? Para encontrar a si mesmo,
né? Eu pareço Miss Brasil falando, mas O Pequeno Príncipe, ele é um livro ontológico, porque ele fala sobre isso. O aventureiro que vai em busca da vida, da aventura, da selva, e que acaba se encontrando sozinho num deserto, quando esse avião cai, e aí ele começa a se perguntar sobre as conexões que ele tem com a vida, neste planeta e no outro, nesta encarnação e na outra, né? Então, eu queria trazer esses elementos filosóficos, espiritualistas, porque eu acho que a gente precisa parar de só olhar para o problema, a gente precisa partir para a ação, mas desde uma perspectiva inovadora, tá? Então, acho que é isso aí. Não é só, mas é tudo isso aí. Né? Mais alguém, pessoal? Não estou vendo ninguém com a mão levantada aqui, mas talvez é porque é o meu... Mais alguém quer fazer alguma colocação? Só participar. Só para ocupar o tempo aqui rapidinho, Anastácia, agradecer as duas, né? Para mim foram super contemplado com as falas. E eu acho que tem isso mesmo que vocês colocam, né? Tem essa coisa, né? Os momentos de crise têm essa vantagem, se a gente pode extrair alguma, que é permitir a gente pensar e avançar em mudanças, né, radicais ou contra-hegemônicas e tal. Então, acho que a agroecologia avança em crise, né? Sempre foi, ela surgiu como resposta à crise, e eu acho que nós temos esse momento tão ruim hoje no mundo, e no Brasil especialmente, e aí eu acho que agora é a hora da gente juntar força e fazer avançar a nossa agenda, que eu acho que ela vai, entendeu? Mas é isso, obrigado às duas. Muito obrigado mesmo. Sem dúvida, Ricardo. Se a gente volta na história, né? Quanta coisa, como o pensamento evoluiu no pós-guerra, né? Muita coisa aconteceu, e sempre que o mundo fica ameaçado, muita coisa avança. A história da nutrição não dá para contar aqui, mas é incrível. A nutrição avança muito, né? A virada do século, do outro século, foi incrível na nutrição da Primeira Guerra, a FAO e uma série de coisas, com todas as críticas que a gente tem, e mesmo o pensamento filosófico, as viradas que acontecem, né? Mas eu estava aqui pensando um pouco, e eu queria falar para quem está escutando, para os nossos alunos, né? E eu estou falando de uma outra geração, né? Então, eu fico pensando, bom, como é que essa geração que está vindo ali está olhando para isso, né? Eu sou de uma outra geração, mas se a gente encurta esse tempo, né, ou melhor, se a gente olha num intervalo de tempo muito maior, a gente vai estar junto. E a gente vai ver que na história da humanidade, todas as mudanças e todas as figuras que permaneceram, elas tinham conhecimento. Elas dominavam o conhecimento da sua época. E eu imagino que para essa geração de agora, parar para olhar o conhecimento, para refletir, e para ler um livro de 500 folhas é muito difícil, para saber, né, uma história longa que a gente tem, mas se a gente não souber quem nós somos, a gente não vai conseguir pensar. E quem escolheu fazer pós-graduação não escolheu a técnica, escolheu o conhecimento. E ninguém produz conhecimento numa caixinha. E o desafio dessa geração que está aí, mais do que a minha, para mim já foi difícil. Eu me lembro que eu li um livro, Germinal, eu era adolescente, e eu fiquei muito feliz que eu dei conta de ler aquela coisa longa, porque foi lindo o livro. Mas olhar para o livro, né? Minha irmã chegou em casa com o livro e leu.
eu olhei para o livro e falei assim, eu, hein? É muito grande, né? E depois que ela leu, ela ficou encantada e me convenceu. E eu também li e me senti muito assim, nossa, que legal, né? Tem cenas do livro que eu encontro, que eu me lembro até agora, quando a menina come um pedaço de cinto de couro, porque era a única coisa que parecia comida para ela, né? E, enfim, eu imagino que essa geração está com um desafio muito grande, né? Quem escolheu o conhecimento. Porque também não é isso que está sendo pedido. Querem técnicos. Querem técnicos, né? A Organização Mundial do Comércio. Até a direção dos fomentos agora, né? Você vê um detrimento imenso a qualquer linha do conhecimento em função da tecnologia, né? A inovação. Mas assim, né? Eu fico pensando, ótimo, eu não acho que a gente não tem que ir para a internet das coisas, a gente não tem que ir para a inteligência artificial, a gente não tem que ir para essa impressão 3D e etc, etc. Mas, gente, para que é que vai servir isso? Se a gente não tiver conhecimento para discernir as coisas, para onde esse mundo vai? E eu imagino que essa geração está mesmo com um grande desafio de, inclusive, ver que caminho tomar para essa construção de conhecimento, né? Com toda certeza. Eu fico me questionando aqui os pequenininhos também, porque se o pessoal agora, nessa geração, não lê livro, é um desafio tão grande, e os pequenininhos, que são ligados no 220, que a gente vai ter que fazer ler, não sei como, né, que o dedinho só vai no... Eu acho um outro desafio para nós. Vai ter um chip que a gente vai falar assim, quais são os livros que eu quero botar na cabeça desse pequenininho? E aí... Agora, vocês que estão aqui, que vão escolher o livro da cabeça do pequenininho, pelo amor de Deus, leiam. Verdade. Bom, pessoal, alguém quer mais fazer alguma contribuição? A gente está tentando, várias coisas acontecendo de 2 reuniões conflitantes hoje sobre a situação da universidade, eu estou um pouquinho sobrecarregada com isso, porque eu preciso estar nas 2. E justamente sobre isso que a gente está falando, né, de agir, e acabou acontecendo. Mas, enfim, só para fazer essa contribuição final, que é isso que a Maria Rita falou, me contempla muito, porque a gente está num curso de pós-graduação acadêmica, que é extremamente relevante, e ao mesmo tempo a gente quer de alguma forma talvez atuar na prática, só que às vezes o nosso conhecimento acadêmico hoje em dia ele ou é desvalorizado por muitas, não só apenas empresas, né, mas por diversas vagas de emprego. Às vezes eles pedem outras coisas que não o nosso conhecimento, ou eles pedem o nosso conhecimento mais um pacote imenso de coisas que a gente tem que desenvolver simultaneamente. Eu sinto que está muito mais difícil. E eu tenho acompanhado muitas vagas da área ambiental também, onde eu sinto alguma possibilidade de atuação mais efetiva. E é isso, assim, 5 anos de experiência numa área bem específica na Amazônia, trabalhando com o ciclo do cacau no bioma X, no estado X, com mestrado em tal coisa e com mais 5 habilidades, assim, mais técnicas. Enfim, mas é o que a gente tem que enfrentar, né? Se a gente quer fazer alguma mudança com relação a isso. Muito legal ouvir a Tatiana, dá uma inspiração, porque se você estava lá no movimento social e dividindo com a formação acadêmica aqui, isso é um sinal incrível de que a gente tem esperança. A esperança está em todos nós que dividimos o nosso tempo em partes aí de luta, né, de militância, de atendimento das demandas, de escuta. Então, parabéns, viu, Tatiana, por essa dupla jornada aí logo pela manhã.
E eu acho que eu faço minha fala final aqui, agradeço muito todo mundo e me coloco à disposição, convido vocês a conhecerem mais do Intersan, a conhecerem mais do Giramundo, né, eu coloquei o link aí para vocês verem, né, a gente conta com a ajuda de todos e todas, né, para as nossas lutas locais, mas também para a participação dessas articulações, movimentos e redes que a gente apresentou aí. Valeu, pessoal, até a próxima aí. Muito obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Vocês queriam fazer uma foto, né? Mas antes também eu quero fazer aqui o meu agradecimento em nome do programa, né, do PPG-ADR, também da disciplina de agroecologia que eu divido com a professora Renata, com a professora Adriana. Agradecer imensamente a fala da professora Maria Rita, da professora Bia, dizer que foi excelente, em especial, a gente fica aqui o convite para vocês participarem da rede Intersan, depois eu vou passar uma ficha, né, para quem tiver interesse, porque como a professora mesmo falou, existem reuniões muito interessantes que acontecem, lives, e todas, uma vez por mês, às quartas-feiras, tem palestras muito legais, então quem conseguir assistir, né, o meu webinar, fica aí, como a Janice falou, nem sempre a gente consegue por causa de aula e outras coisas, mas de vez em quando a gente consegue entrar lá. Então fica o convite, eu vou passar para vocês depois para os interessados, e quero agradecer imensamente, fiquei muito feliz mesmo, e veio de encontro aos nossos anseios, e complementando falas de disciplinas, inclusive. Muito obrigada, viu? Muito feliz mesmo. Então, pessoal... Nós é que agradecemos, e é muito bom, né, porque quando a gente percebe que tem mais gente no mesmo coro, isso ajuda muito. Então, muito obrigada pelo convite, estamos juntos. A gente tem um grupo também do Intersan, além da LASAN, se vocês quiserem entrar, que ali divulga o grupo, divulga as ações de outros SIGs. A gente tem um grupo de interesse especial que discute a CPLP, um que discute a obesidade, esse da rede LASAN, que trabalha temas gerais da segurança alimentar e nutricional, e tem um grupo legal também, que é o Publica Intersan, que a gente discute trabalhos. Nesse momento, por exemplo, nós estamos discutindo trabalhos de conclusão de curso de alunos ligados à CPLP. Mas a gente discute a pós-graduação, e se vocês, por exemplo, tiverem um trabalho que queiram apresentar lá, e fazer um debate público antes de ir para uma qualificação, é aberto. Enfim, e tudo que... E as pessoas que estão ali nesse grupo também trazem outras... Vocês podem divulgar o que fazem, veem o que está acontecendo em outros lugares, querendo. Hoje em dia o WhatsApp tem ajudado muito nessas coisas, né? Tá. Bom, então, só para finalizar aqui, o pessoal está pedindo para abrir a câmera para a gente fazer uma foto. A Bia já fez uma, vamos ver se mais gente abre a câmera agora, a gente faz uma foto, e isso, ó lá. O Henrique abriu. Vamos fazer uma foto aqui, então. Mais uma. Só mais uma aqui que já vai dar certo. Isso, ótimo. Bom, pessoal, vou tirar que agora aproveitar, o Vitor abriu a câmera, a gente tem que aproveitar a foto. Né, Vitor? Isso, ficou ótimo. Pessoal, muito obrigada, então. Bom final de semana a todos e a todas, se cuidem, né? E a gente se vê em breve aí. Um abraço.